Querido Deus, nós louvamos e engrandecemos o Teu nome nessa manhã, agradecendo por mais um sábado maravilhoso na Tua presença, agradecendo por podermos estar juntos e juntas estudando a Tua palavra. Agradecemos também porque sabemos que é através desses momentos que podemos aprender mais sobre Ti e pedimos que o Teu Espírito possa estar entre nós nessa manhã. Fique conosco, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, feliz sábado aos que estão no Zoom nessa manhã e obrigada pela participação, por estarem aqui, por terem escolhido estar aqui nessa manhã para que a gente pudesse estudar todos juntos e juntas. Eu queria pedir essa manhã a colaboração dos que estão online para esse estudo, porque assim, esses últimos sábados, os meus estudos têm sido basicamente de estudos que eu mesma tenho feito, né, de estudos pessoais. Então, é sempre bom as contribuições dos que estão online para que possa ser acrescentada a informação, para que a gente possa aprender mais e também para que possa complementar aquilo que eu mesma tenho estudado ao longo dessas últimas semanas. Então, o tema que eu escolhi para hoje foi basicamente sobre a inteligência artificial e a desinformação, porque é um tema que tem sido muito falado, não é só desde agora, já é um assunto antigo, e que começou a se intensificar cada vez mais por causa de uma das palestras do Ancião Parminda, onde eu mencionava a inteligência artificial, tecnologia e tal, como os novos gurus. Então, foi importante para mim, porque, embora a gente saiba que conheça as fake news e tenha acesso à desinformação e tal, é importante porque eu nunca imaginei, assim, de alguma forma, que isso iria se tornar os nossos gurus, os nossos deuses, e que a gente, de certa forma, pudesse ser tão influenciados por isso, né? Embora a gente viva no mundo de tecnologia, no mundo de redes sociais, ao mesmo tempo, assim, na minha mente, isso era mais sério quando se tratava, por exemplo, de desinformação em relação às eleições e tal. Mas não, isso, ao mesmo tempo que é importante para isso, também é muito importante na nossa vida diária, né? No nosso dia a dia, e como a gente usa certas ferramentas, como a gente identifica as coisas que a gente lê ou ouve como sendo verdadeiras ou não, né? Então, basicamente, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa inteligência artificial, como isso tem afetado a sociedade e, principalmente, o que isso representa no mundo político e quando a gente está falando sobre eleições, né? Então, todas as eleições, elas representam a oportunidade para a desinformação conseguir ter um meio num discurso político. Então, à medida que os Estados Unidos, por exemplo, estão nessa corrida para as eleições do ano de 2024, começa a haver esse aumento, esse crescimento na tecnologia dessa inteligência artificial, e isso ameaça dar aos propagandistas novas e poderosas ferramentas para que elas possam exercer o seu ofício. Então, esses modelos de inteligência artificial generativa são capazes de criar esses conteúdos, esses conteúdos a partir até de informações mais simples ou instruções mais simples, e eles já estão sendo utilizados para fins políticos, né? Ou seja, são utilizados maiormente nas campanhas políticas que os políticos fazem, né? E são usadas de uma forma nova e numa forma estranha também, hoje em dia. Então, não é só desinformação de uma forma básica ou notícias que estão postadas e que são notícias falsas e que é algo só básico e que a gente facilmente consegue identificar. A inteligência artificial e a desinformação é algo que vai além de falsas informações,
que são fáceis de ser identificadas, né? Então, essa desinformação, ela é basicamente esses conteúdos que são reimaginados, né? E o poder que essa inteligência artificial tem é de fazer corroer corroer a democracia, principalmente quando a gente fala das eleições do ano que vem nos Estados Unidos, tá? Então, eu quero começar com uma pergunta, e a minha pergunta seria, como é que vocês acham que a inteligência artificial ela pode corroer a democracia nos Estados Unidos nas eleições do próximo ano? Quando a gente pensa no que é essa desinformação, o que é inteligência artificial, com o pouco que a gente conhece já sobre isso, como é que isso pode corroer a democracia, principalmente falando das eleições que vão acontecer o ano que vem nos Estados Unidos? Eu vi que o Gabriel levantou a mão aqui. Pode falar, Gabriel. Oi, Gabi. Uma ideia que me vem à mente é que a gente viu em eleições passadas, não, no mundo todo, que há uma falta, né, de regulamentação, e isso imediatamente vai de mãos dadas com o assunto de liberdade de expressão, não? Estados Unidos, né, é um direito assim quase sacro, né? Que eles guardam esse direito de liberdade de expressão. Agora, se você nem sequer consegue diferenciar bem, né, o que é de repente uma notícia criada artificialmente, o que é realmente onde tem um ser humano atrás, sendo que nem sequer conseguir resolver essa questão toda, né, de fake news. Então, imagina agora, né, onde estão caindo muito para trás, assim, né, de estabelecerem, vamos dizer, normas ou sequer legislação para lidar com essas novas situações. A tecnologia já está lá na frente e a gente está correndo atrás, ainda tentando resolver fake news de pessoas reais, assim, né? Exato. Obrigada, Gabriel, pelo comentário. Se mais alguém quiser comentar também, escrever no chat. Então, é exatamente isso. Porque os que a gente tem agora da inteligência artificial generativa, eles sobrecarregam também todo esse manual de propaganda, né? Então, eu quero ler aqui uma parte de um artigo, bem rapidamente, que acho que também vai nos fazer entender um pouco mais do que essa inteligência artificial faz. E diz o seguinte: uma distopia banal em que os conteúdos manipuladores são tão baratos e tão fáceis de produzir em grande escala se tornam omnipresentes. Este é o futuro político que preocupa os especialistas digitais na era da inteligência artificial generativa. Então, eu achei interessante que eles já começam essa parte do artigo falando de uma distopia. O que é essa distopia? Normalmente é assim, uma definição básica, que se vocês forem para a Wikipédia, vocês podem achar lá. É um lugar, um estado imaginário em que se vive condições de extrema opressão, desespero ou privação, tá? Então, essas distopias, né, que vêm também com essa inteligência artificial, elas são geralmente caracterizadas por totalitarismo, autoritarismo, por uma anarquia, né? Exato, Gabriel, seria esse contrário de utopia. Então, essa distopia, normalmente não, ela é um conteúdo manipulador e mais barato, e ele produz uma grande massa, né, nas fake news. Então, só que, diferente das fake news que a gente já tinha antes, né, ela ainda é mais profunda quando a gente fala do autoritarismo, da anarquia, né? Então, isso sempre vem relacionado com essas condições econômicas, as populacionais, as ambientais degradadas, né? Então, tudo isso que já é um problema é levado ainda mais para o extremo, de uma forma ainda mais imaginária, né? E a tecnologia, precisamente, tem esse poder, né? Tem a facilidade de
inserir isso como uma ferramenta de controle dentro de uma sociedade, né? Então, normalmente, essa tecnologia, quando ela é inserida nesse contexto de controle, normalmente ela é por parte do Estado, né, que são as instituições, ou através de corporações. E também ela pode servir como essa ferramenta de opressão e uma ferramenta de opressão que pode ter escapado ao controle humano, vamos dizer assim, né? Então, a maioria dessas distopias, elas têm essa conexão com o nosso mundo, tá? Mas elas frequentemente se referem a um futuro imaginado, né? Ao mundo paralelo, ao mundo real que a gente vive, né? Então, essa distopia, ela é gerada por uma ação ou por falta dessa ação humana. E que normalmente tem a ver com mau comportamento, algum tipo de ignorância que existe dentro de uma sociedade. Então, o que envolve também essas distopias? Normalmente esse conteúdo moral, né, que projeta dilemas morais e que são atualmente figurativos, e também são para projetar um futuro. Normalmente também oferecem uma crítica social e eles falam também de uma violência banalizada e mais generalizada dentro de uma sociedade. Então, eu achei interessante que o artigo começa por falar desse tipo de distopia, porque quando a gente vai para a inteligência artificial, eles usam, é assim que eles funcionam, né? Eles têm o poder de criar esse imaginário, só que é um imaginário tão forte e tornado tão real que a gente cai muito facilmente nos conteúdos que eles têm para propagar dentro de uma sociedade, né? Então, vou continuar lendo aqui uma outra parte. No período antes das eleições presidenciais de 2016, as plataformas das redes sociais foram fontes de desinformação, uma vez que ativistas de extrema-direita, as campanhas de influência estrangeira e os sites de notícias falsas trabalharam para difundir informações falsas e acentuar as divisões. Então, a gente já sabe que nesse período, antes das eleições presidenciais de 2016, as fake news já começaram a ser mais faladas, mais apresentadas, né? E a inteligência artificial também já começou aos pouquinhos, né, a ter o seu ponto mais relevante dentro da sociedade, né? Vocês lembram qual foi a empresa de consultoria política que teve um impacto nas eleições de 2016? Isso já é um assunto antigo, né? Mas vocês lembram qual foi essa empresa de consultoria política que impactou as eleições de 2016? Isso, Gabriel. Então, foi a Cambridge Analytica. Quando a gente volta atrás e a gente fala sobre as eleições presidenciais de 2016, a gente se refere a Cambridge Analytica. O que a Cambridge Analytica fez? Eles usavam informações pessoais de mais de 50 milhões de perfis que foram obtidas através de um pesquisador externo, né? Então, foram coletadas informações tanto do Facebook, como do Google, como do Twitter, do Instagram, WhatsApp, né? Então, eles coletaram todas essas informações para fins acadêmicos, para criarem um tipo de algoritmo, né? E esse algoritmo, ele cruzava dados para criar um perfil psicológico para cada pessoa, e depois de criar esse perfil psicológico para cada pessoa, eles separavam individualmente isso por grupos, tá? Então, em 2016, a gente já vê a Cambridge Analytica introduzindo, né, esse tipo de informações em vários perfis, em vários tipos de redes sociais. E quando a gente olha 4 anos mais tarde, para as eleições de 2020, a gente também vê essas eleições de 2020 serem invadidas por... Obrigada.
essas eleições de 2020 serem invadidas por teorias de conspiração e tipos de alegações que elas eram infundadas sobre fraudes eleitorais, né? E que elas passaram também a ser amplificadas para milhões de pessoas. Então, tal como a Cambridge Analytica nas eleições de 2016, 2020, a gente volta a ver essa mesma repetição desse mesmo padrão, essas teorias de conspiração, alegações infundadas. Eles falavam de fraudes eleitorais também. E o que isso ia fazendo no meio social? Isso alimentava esse movimento antidemocrático para conseguirem anular as eleições que estavam acontecendo em 2020. Então, a gente tem isso acontecendo em 2016, a gente passa para 2020 e a gente vê o mesmo padrão, né? Mas as coisas se sofisticando um pouquinho mais no tipo de informações, a forma como eles procuravam também pesquisar se havia fraudes ou não nas eleições. E a gente agora vai para 2024, à medida que essas eleições de 2024 elas se aproximam, a gente tem de novo especialistas alertando para o fato desses avanços da inteligência artificial e como elas têm esse, vamos dizer, esse potencial de pegar nessas táticas de desinformação e dar nova vida a essas táticas de desinformação. Então, a gente tinha um certo padrão em 2016, começou a avançar um pouco mais em 2020, mas agora a gente tem especialistas alertando para que 2024 vai se sofisticar ainda mais essas táticas de desinformação através da inteligência artificial, né? E o que isso causa também? Quando a gente fala dessas novas táticas de desinformação, dar vida ou nova vida a essas táticas de desinformação, isso também faz com que se percam os graus de confiança, né? E que diminua o trabalho dos jornalistas dentro de uma sociedade. Então, mesmo jornalistas bons tentando divulgar informações boas dentro de uma sociedade, depois de tantas fake news, depois de tantas táticas que têm sido desenvolvidas dentro da sociedade, se torna cada vez mais difícil, até para que os jornalistas elas consigam fazer o seu trabalho com eficácia, porque a sociedade já tem já diminuiu esses graus de confiança. Então, o que a gente fala aqui? A que a gente poderia resumir isso? A gente poderia dizer que são novas ferramentas, mas que estão sendo usadas como velhas táticas. A minha pergunta é, como é que seria usar novas ferramentas em velhas táticas? Quais são essas novas ferramentas? O que vocês acham? Vou abrir o chat, caso alguém queira responder no chat. Então, pensando nessa inteligência artificial, quais são as novas ferramentas que a inteligência artificial usa, mas implementando velhas táticas que já vêm desde 2016, ou talvez até um pouco antes, dentro da sociedade, principalmente ao que se refere a influenciar as eleições ou candidaturas para novas eleições? Pode falar, Gabriel. Gabi, então, eu lembro que alguns anos atrás a gente compartilhou, insistiu aquele documentário, né, que era uma entrevista, né, com um antigo agente russo, né, que basicamente falava, né, sobre essas técnicas que ele aprendeu, né, velha escola, né, de espionagem e tal, e ele já alertava, né, sobre o uso das informações falsas, né? E esse documentário traz todo esse histórico, como eles colocaram aquela história sobre o HIV, né, no mundo, alguns devem lembrar.
aí, basicamente, o ponto desse agente, né, que morava nos Estados Unidos, ele fala que essas estratégias não mudaram muito, né? Nesses últimos anos. Ele, né, reconhece que são as mesmas estratégias da KGB estão sendo aplicadas hoje, não? E nesse contexto ele fala, né, de um número que o governo Putin estava investindo assim colocando muito empenho nessa agência, como chama, de pesquisa de internet, De né? pesquisa. Uhum. Não? Que é como se fosse a agência como que fala, secreta deles, não? Como a OpenAI, isso. E eles e o que chamava a atenção que eles têm muitos funcionários, né, que trabalham exclusivamente com esse trabalho de disseminar informações falsas, apenas para semear discórdia e confusão, né, nesses outros países, né? Então, isso foi alguns anos atrás, né? E hoje a gente tem outras ferramentas, né? A gente já sabia que no Twitter, né, havia uma grande porcentagem que era bots, né, que são robôs, né, que são máquinas que criam notícias. Só que hoje a gente pode falar que isso se potencializa, né? Isso agora vai tomar medidas que realmente acho que fogem da nossa capacidade de imaginar assim, né, o que se pode fazer, né? Porque justamente pelas novas tecnologias que estão aí ao nosso alcance. Isso. Obrigada, Gabriel. Se mais alguém quiser comentar também, fiquem à vontade, tá? É bom ter as participações também, porque isso deveríamos, né, na verdade, saber as respostas para isso, porque isso são de artigos que já foram compartilhados, que a gente já deveria ter lido, né? E são informações atuais também que têm vindo para a gente e que é importante a gente estar atualizado em relação a essas coisas, porque ainda mais a gente que vive num mundo tão tecnológico e tão envolto de redes sociais também, tá? Então, é importante que a gente saiba responder a essas coisas também. Pode falar, Renilde. Sim, também a gente viu quando dos estudos, né, também como você disse, de muitos artigos que recebemos a respeito, nas eleições de 2016, né, falando sobre Hillary Clinton, apresentando Hillary Clinton como um monstro, imagens que assim assustavam, mas que o tempo que você viu aquela imagem, né, as pessoas receberam aquela imagem e viu e leu algo, já é um tempo, ainda que você não tenha lido toda a reportagem, aquilo já vai te influenciar, né, em decisões. Hoje a gente sabe com o chat GPT-3 e o 4, isso pode ir além, muito além, porque a capacidade de imitar a voz, né, colocar a imagem da pessoa, né, e ser tudo artificial, porém, como já foi falado antes, difícil de se reconhecer. E uma vez que essas notícias, que esses posts, isso é gerado e difundido, espalhado, é muito difícil de depois recolher isso, que não há como, né? Ou tirar essa impressão, essa primeira impressão que deixa na grande maioria da população. Nós somos, como você disse, muito influenciados, né? Influenciáveis, e somos muito influenciados em vários países também, né? Tem aquela coisa, a cultura de não quero perder meu voto. Então, às vezes, com pesquisas falsas difundidas, vendo que um certo candidato está com uma grande maioria, pessoas que não estão muito ligadas ou muito interessadas na política, entender e pensar pela igualdade, elas vão por aquele candidato que tem mais votos. Vai se decidir somente em cima da hora e pelo candidato que parece, talvez até por pesquisas falsas, que tem mais voto. A imprensa também ficou muito desacreditada, né? Infelizmente, com esses
políticos que nós temos atualmente, a maioria, né, desses que trazem de uma forma bem querendo trazer o tradicionalismo de volta, né? Eles trazem muito a descrença na imprensa, então até mesmo para a pessoa fazer uma pesquisa e buscar para aquela pessoa que não é muito interessada, ficou ainda mais difícil, porque já há aquela descrença de uma frase já pronta que aqueles meios de comunicação não prestam. Obrigada, Renilde, também pelo comentário. Obrigada, Gabriel. Vocês tocaram em pontos que eu vou tocar também ao longo do estudo, que são países que influenciam nisso e também esses novos avanços e quais o que é, na verdade, essa inteligência artificial, né? Então, basicamente, assim, resumindo, e como o Gabriel também explicou, essa velha tática seria usar a tecnologia, só que a ferramenta nova, vamos dizer, que é a inteligência artificial, que está muito mais sofisticada e que tem meios ainda mais pesados para enganar as pessoas dentro de uma sociedade, né? Então, as táticas, elas são as mesmas que a gente vem vendo ao longo dos anos, porque é através de tecnologia e informação, fake news e tal. Só que essa nova ferramenta é a forma como a inteligência artificial ela está mais sofisticada e ela é capaz de criar, por exemplo, como a Renilde mencionou, ela imita a voz num áudio, ela escreve textos que são convincentemente humanos, ela cria imagens que são fotorrealistas, então ela está muito mais sofisticada nesse sentido, né? E o aumento da inteligência artificial, a gente viu como um boom esse ano. Esse ano foi onde mais a gente viu isso aumentar. E à medida que certas empresas, por exemplo, como a OpenAI, que é empresa aberta de inteligência artificial, quando eles lançaram os seus produtos no mercado. Então, essa foi uma das empresas onde se conseguiu ver mais esse aumento da inteligência artificial esse ano. O que é essa OpenAI? No português seria IA aberta. Ela é uma empresa de pesquisa de inteligência nos Estados Unidos e ela iniciou como sendo uma empresa sem fins lucrativos, mas quando ela viu esse boom, né, esse aumento que houve esse ano, ela passou a ser uma empresa com fins lucrativos, né? Então, em 2015, era uma empresa sem fins lucrativos, começou ali no início e tal, né? No ano seguinte vem as eleições de 2016, tem toda uma influência. À medida que o tempo foi passando, 2019, eles decidem, tá, agora vamos ser uma empresa com fins lucrativos, porque isso realmente está tendo sucesso. Nós estamos conseguindo atingir aquilo que a gente queria. Então, no ano seguinte, 2020, vem as eleições novamente. Então, de ano para ano, quando tem essas eleições, eles começam a ver o impacto que eles começam a ter dentro de uma sociedade. A OpenAI não é a única empresa, né? Mas ela foi uma das empresas que ela lançou seus produtos e viu esse boom dentro da sociedade, basicamente, né? Esse aumento. Então, o que a tecnologia também faz? Ela ameaça alterar várias indústrias, né? E para piorar, ela também acentua mais as desigualdades que já são existentes dentro da sociedade, né? Então, por quê? Porque cada vez mais ela é utilizada para criar esses conteúdos políticos. Mas quando a gente fala da tecnologia criar uma desigualdade social, o que vocês acham que é essa desigualdade social, por exemplo? O que poderia ser uma desigualdade social criada pela tecnologia? O que vocês imaginam? Como é que a tecnologia ela cria uma desigualdade social entre nós? Pode falar, Gabriel.
Gabi, eu acho que eu vou falar não é o que você vai querer escutar, mas eu acho vale a pena compartilhar. Eu li uma pequena reportagem esses dias que me chocou bastante. Então, o que a gente precisa considerar é que, para se chegar no nível dessa sofisticação que essas tecnologias têm hoje, não, tem que ser feito bastante trabalho chato, não? Tem que ser feito, tem que alimentar esses bancos de dados com informações. Tá? E essa reportagem falava, né, de um jovem, né, de um país africano, e alguns de vocês devem conhecer. Existem plataformas de emprego, de trabalho, onde você pode ganhar, né, uns poucos dólares fazendo trabalhos bem simples, né? Responder questionários, não sei o quê. E acontece que essa tecnologia dependeu, assim, e continua dependendo em grande parte, né, por uma multidão, né, de trabalhos terceirizados ou trabalhadores terceirizados que precisavam basicamente fazer o trabalho sujo para se conseguir um sistema, né, que estivesse nesse nível que a gente encontra hoje. Aí o que ele fala? Né? Ele falou 6 meses, ele trabalhou, né? Respondendo perguntinhas bestas aí e tal, alimentando esse sistema com informações e tal. Mas se esse sistema hoje, né, ele continua sendo defeituoso e tal, mas ele tem um certo grau de segurança. Por exemplo, você faz uma pergunta lá, ele não vai interagir, vamos dizer, se alguém quiser fazer perguntas que vão, sei lá, para o campo da pedofilia e não sei o quê, né? Tem certos mecanismos de segurança, né? E o violência extrema e tal. Mas como que você tem um sistema que reconhece essas coisas? Porque teve toda uma multidão de pessoas que tiveram que explicar para esse sistema o que é, né? Essa violência, o que é pedofilia. Ou seja, ele disse que ele ficou traumatizado, né? 6 meses ele fazia esse trabalho, lendo textos de crimes assim horrorosos, em detalhe, para poder ensinar, treinar esse sistema, né? O que não pode, o que é feio, o que é proibido, né? Ele disse que e ele foi remunerado daquela maneira barata, né? E diz que isso afetou ele profundamente, o impacto assim psicológico que ele teve, esse trauma, assim, isso não volta, né? Isso eu achei assim interessante como a gente não pensa, né, na parte suja, né? Hoje a gente tem um sistema que todo mundo está impressionado, né, como ele funciona, como ele é inteligente, né? Mas para chegar nesse ponto, algumas pessoas tiveram que sofrer, né? Eu acho interessante, Gabriel, mesmo que, assim, eu acho que vai de encontro também, quando a gente pensa, por exemplo, na China, e como, eu não sei quantas pessoas hoje em dia param para olhar sites de emprego, por exemplo, mas quando a gente está navegando por esses sites, se as pessoas por acaso estão procurando emprego hoje em dia e tal, tem muitas, esses são a maioria de tipos de ofertas de trabalho que vem. E normalmente são das empresas da China, empresas chinesas, japonesas, né, do mundo asiático, que têm essas propostas. Quando a gente lê os tipos de contratos, quando a gente vê os tipos de salários que eles oferecem para fazer esse trabalho sujo, a gente vê como vem essa desigualdade. Por quê? Porque vai precisamente para aquela a sociedade que é mais marginalizada, e na China, por exemplo, vai muito de encontro a mulheres que querem se independizar e pegam esses tipos de trabalho para fazer e que, através desses trabalhos, acabam sendo escravizadas. Então, de certa forma, isso cria, sim, uma desigualdade social entre nós, né? Muitas pessoas procuram, através do mundo da tecnologia, que é um mundo mais rápido, às vezes para se conseguir emprego e tal, mas quando já estão dentro desses empregos, né, elas passam a ser escravizadas por isso. E a maioria é para esses grupos minoritários, é para as mulheres,
e vem tudo de encontro como os salários que eles pagam para fazer esse trabalho. Então, eu acho que é importante, sim, a gente apontar isso também, porque isso, sim, também é uma desigualdade. Bárbara, pode comentar? Y también, tal vez dando otra perspectiva das pessoas que não têm acesso à tecnologia, né? Porque estamos falando de pessoas que têm acesso à tecnologia e são escravizadas, mas eu acho que também temos a outra parte de a desigualdade que criou a tecnologia com o acesso. Nem todas as pessoas têm acesso à internet, tecnologia. E, por exemplo, quando você quer procurar um emprego, agora é um requisito mínimo que você saiba usar algumas coisas, que saiba usar o computador, alguns programas do computador, e sabemos que muitas sociedades não têm essa facilidade, não têm esse acesso à tecnologia. Uhum. Obrigada pelo comentário. Se mais alguém quiser comentar. Então, deixa eu ver aqui que estão escrevendo no chat. Vou abrir aqui rapidinho. A Raik escreveu aqui que deveria haver uma fiscalização na inteligência artificial que impedisse palavras essas relacionadas à política, tipo palavras de baixo calão que são barradas no Instagram. E o Marcos, que diz e essas pessoas que pagam preço alto diante da justiça de forma injusta. Obrigada pelos comentários. Sani, pode falar. Oi, meu amor, bom dia. Então, Bom dia. Bom dia, meu amor. Colaborando com o que a Bárbara falou, né? Nesse período de pandemia, a gente pôde perceber o quão distante está a tecnologia da classe menos favorecida. Nas escolas públicas do Brasil, eu posso falar pelo menos da rede municipal e estadual do Rio de Janeiro, os nossos alunos não tinham esse acesso. E por mais que houve tentativa da Prefeitura do Rio e do Estado de favorecer o uso à internet, o acesso à internet, eles não tinham o aparelho para poder usar. Então, para a gente tentar dar as aulas online, esses alunos não tinham o telefone, o iPad, o tablet, não. E aí, às vezes, só o responsável tinha, só a mãe ou só o pai, né? E eram 5 crianças, 5 alunos, para poder utilizar um único aparelho. Então, realmente, a tecnologia envolvendo mídia, internet, não é de acesso de todos. Obrigada, Sani. Nada, meu amor. Ô, Gabi. Gabriel, e depois a gente vai dar continuidade. Quem abriu o microfone? Não sei. Foi eu, Marcos. Pode falar, Marcos, depois Gabriel, e a gente segue. Quer deixar o Gabriel falar primeiro? Não, pode ir, depois o Gabriel comenta. Ah, beleza. Tá me ouvindo bem aí? Estou te ouvindo bem, Marcos. Então, eu acho que só poder também ajudar aí nos comentários, a Sani acabou de falar uma coisa importante, que ela tocou sobre o Rio de Janeiro, que é um estado aí, junto com São Paulo, são os estados mais destacados do Brasil. Imagine outros estados e municípios menores, né? Como é que não deve ser o problema? Até porque, quando a gente fala de salário mínimo, que está em torno hoje de R$ 1.300 mais ou menos no Brasil, quando a gente vai para algumas realidades de municípios para dentro do Brasil, as pessoas também nem recebem o ciclo de salário. Então, na verdade, o que eu quero dizer é o seguinte, é que o poder de compra de alguns lugares ainda são menor que o salário mínimo, porque as pessoas nem ganham o salário mínimo, entendeu? Embora está na Constituição que você tenha que pagar um salário mínimo para cada pessoa, quando tem a carteira assinada para trabalhar. Mas veja como é que está assim, a disparidade, né, da informação. Se fôssemos um país que, historicamente, tivesse um interesse, um amor, em que pudesse nivelar a igualdade para todos, isso já teríamos hoje uma resposta bem melhor, onde as pessoas seriam mais aparelhadas, teriam condições de comprar as coisas. Mas a gente percebe que essa não é uma realidade. Eu não quero aqui fugir do assunto, eu acho que é do mesmo assunto.
a questão da igualdade. Então, quando assim há um interesse de todos, das classes mais ricas, as que dominam o país ou o mundo, em querer ajudar os que menos têm, dividindo assim a renda per capita, chegando mais para quem não tem, para quem menos tem, facilita isso. Ajudaria bastante em todos os assuntos, onde até nas escolas deveriam ter esse tipo de disciplina de aulas também. Então, seria uma forma de amenizar esse disparate da sociedade. É isso que eu queria falar. Obrigada, Marcos. Gabriel, eu vi que você baixou a mão, então eu vou continuar aqui, se você, por acaso, depois quiser comentar. Então, obrigada pelos comentários. São visões diferentes, né, de como a gente poderia ver essa desigualdade dentro de uma sociedade e traga por meios tecnológicos. Mas, continuando pela inteligência artificial e os perigos que se tem, uma das consequências que a gente viu nos últimos meses disso, por exemplo, e quando a gente fala da Open AI, essa empresa que teve esse boom, né, com aquilo que elas foram fazendo e publicando e tal, foi, por exemplo, imagens, às vezes, que eram geradas, imagens falsas sendo geradas, né, com, por exemplo, uma explosão, eles postavam uma explosão no Pentágono e logo depois a gente via uma queda no mercado de ações. Depois a gente começou a ver áudios gerados pela inteligência artificial de presidentes nos Estados Unidos que jogavam videogames, né, que se tornavam essa tendência viral. Mais tarde, a gente começa a ver imagens geradas pela inteligência artificial mostrando como se o Trump estivesse lutando contra agentes da polícia que estavam tentando levá-lo preso, e isso começa a circular nas redes sociais. Depois a gente tem o Comitê Nacional Republicano, que lança um anúncio que é totalmente gerado pela inteligência artificial, mostrando imagens de várias catástrofes, assim, catástrofes imaginárias, né, as tais distopias, e que era como demonstrando o perigo que seria se o Biden voltasse a ser presidente novamente. E, ao mesmo tempo que todas essas fakes são lançadas dentro da sociedade, né, que a inteligência artificial vai usando de forma diferente, quer seja projetando áudios, quer seja projetando imagens, a gente vê a Associação Americana de Consultores Políticos avisando dessas deepfakes, né, essas notícias falsas profundas, representando essa ameaça à democracia dentro da sociedade. Só um testemunho bem rápido. Recentemente, algumas semanas atrás, no grupo da família, a gente estava conversando e um dos primos botou lá um vídeo do Biden dando um discurso contra os LGBT. E, por acaso, como a gente já tem tanto acesso agora nessa mensagem, artigos e tal, a Gayle foi e respondeu lá no grupo da família e falou, olha, esse vídeo é fake. E fez mostrou lá, aprovou, né, por A mais B, que aquilo era fake. Se hoje em dia a gente não souber dessa informação verdadeira, né, eu poderia bem ter assistido esse vídeo do Biden e achar que o que eu estava falando dos LGBT ali era verdadeiro. Era a voz idêntica do Biden, mas falando mal dos LGBT. Então, se eu não tivesse ideia, se a gente não tivesse um background e a gente não soubesse qual é o discurso político do Biden em relação a esses LGBT, olha o quanto dano a inteligência artificial poderia ter feito para a gente, né, que crê e acredita nessa mensagem, né, o quão confusas a gente poderia ter ficado, e, ao mesmo tempo, a gente não refutar isso dentro de um grupo familiar. Então, vejam como é tão importante os kits gays também. Então, é muito importante a gente ter noção daquilo que é falso e daquilo que é verdadeiro, porque hoje a inteligência artificial ela é feita para enganar a gente de uma forma muito mais inteligente, por isso que é inteligência artificial, né? É algo falso. Só que também, ao mesmo tempo,
é interessante como esse conteúdo da inteligência artificial, o que ela consegue fazer com as nossas mentes, né? A capacidade e a influência que isso tem sobre nós, principalmente porque o ser humano absorve as coisas de uma forma incrível, assim, através principalmente do audiovisual, né? Então, em alguns aspectos, essas imagens e esses anúncios que vão sendo mostrados, eles não são muito diferentes das imagens e vídeos que são manipulados, né? Das mensagens enganosas e daquelas chamadas de telefone automáticas que há anos já fazem parte de uma sociedade. Então, esse texto e essas imagens, elas têm um impacto maior, um cenário ainda mais real quando a gente vai falar de eleições, né? Por quê? A forma que eles trazem isso ou apresentam isso para nós é uma forma muito mais sutil, mas também uma forma muito mais duradoura dentro de uma sociedade, né? Então, por que a gente diz que essa inteligência artificial ela está mais sofisticada? Gabriel, não esqueça o que você vai falar, só vou finalizar esse ponto. Então, o porquê da gente dizer que a inteligência artificial está mais sofisticada é porque, antigamente, as campanhas de desinformação, elas enfrentavam uma série de obstáculos logísticos, né? A criação dessas mensagens individualizadas nas redes sociais, elas eram muito mais demoradas, para fazer essa edição de imagens, edição de vídeos, isso levava muito mais tempo, né? E hoje em dia, com a inteligência artificial, já não é preciso demorar tanto tempo mais a propagar esses vídeos, essas imagens, né? Essas edições e essas coisas não levam tanto tempo a ser feito como antigamente. Por isso que são as velhas táticas, mas novas ferramentas, né? Porque aquilo que antigamente demorava mais tempo a ser propagado e a ser feito para enganar uma sociedade, hoje em dia está num tempo muito mais ágil, num tempo muito mais rápido a ser levado a uma sociedade. Então, hoje em dia já temos alguns especialistas, né, que já vêm alertando que seria como uma espécie de democratização, né, e que tem essa aceleração na propaganda, né, principalmente na época em que vários países estão entrando em campanhas eleitorais importantes. Pode falar, Gabriel, e depois a Rayane. Oi, Gabi. Talvez um comentário geral que eu queria fazer. Não? A gente se refere à inteligência artificial como se fosse, sei lá, apenas criação de conteúdo fake, não? Talvez para quebrar uma lança, né? Pela inteligência artificial, todos nós, assim, usamos e gostamos de inteligência artificial. Não? Parminda, Ancião Parminda, você está usando neste instante, né, essa tecnologia de deixar o fundo, como chama? Blur. Branco, Ofuscado. Não? Ofuscado, não? Isso é inteligência artificial, a gente ama, a gente usa aplicativos para tirar foto, que tiram uma foto muito mais brilhantes e melhores do que antigamente. Isso tem muita inteligência artificial envolvida nessas coisas. Então, tem muitas coisas boas também. Não? Agora, eu acho que é certo que essa criação, né, de deepfakes, né, de imagens que tem, sei lá, trocam o rosto de alguém, pode ser extremamente problemático, mas também eu vejo assim um problema que eu vejo é que, como eu disse no início, né, a falta de preparo de saber lidar com essa tecnologia, porque essa tecnologia traz enormes desafios e problemas éticos. Não? Se a gente hoje já tem um dilema ético, né, no uso de armas, vamos dizer, drones, por exemplo, né, onde pessoas são mortas e você tem alguém que está quilômetros distante e está como se fosse jogando um jogo de computador, está matando pessoas, não? Isso em si já é um dilema ético. Imagina agora implementar inteligência artificial
Inteligência artificial. em tecnologia de arma, né? E isso vai acontecer. E vai se tornar uma guerra extremamente injusta se outro país não começar a aplicar também. Ou seja, tem vários campos onde essa questão ética do uso dessa tecnologia vai ser um desafio. Eu acho que vai ser difícil a gente alcançar, né, de forma justa, né, ter legislação que vai regulamentar isso, né? E a gente fala dessa tecnologia como se fosse uma coisa assim, vamos dizer, simplista, né? Que cria uns textos que são assim fake e tal. Aqui, é uma tecnologia que está assim, não é por acaso que se chama de inteligência artificial, porque ela vai além do que a gente imagina. Sim, ela cresce de uma velocidade que não tem mais como frear, né? Existem empresas, né, que, além da OpenAI, que estão super alarmadas e que têm sugestões para soluções mais éticas, né? Existe a tal chamada inteligência artificial ChatGPT também. Sim, nós tem a inteligência artificial constitucional, que é um outro modelo de aprendizagem que segue guias mais predefinidos, não? Isso que está tão popular no momento é difícil de controlar para onde isso vai, não? Então, enfim, é só um comentário que queria fazer, né, porque às vezes a gente está assustado e nem talvez entende muito bem de que a gente está assustado, não? Mas, enfim, só um comentário assim. Você deu um pulo adiante de mim, porque esse era precisamente um dos comentários que eu queria fazer mais para frente no estudo, mas aproveitando já esse gancho, esse foi, por exemplo, o ChatGPT, por exemplo, também, já chegaram a mencionar que eles tentaram, de alguma forma, ter uma forma mais, vamos dizer, cuidadosa para controlar, né, a informação que sai, que explode, que faz todo esse dano, mas que nem eles ainda, com tanta tecnologia, conseguiram ainda criar um meio seguro para que certas coisas não façam esse estrago tão grande, numa proporção tão grande, né? Acho que vai de encontro com o que você está falando e que eu queria comentar mais para frente no estudo. Rai, pode comentar também. Oi, bom dia. Bom dia. Não, na verdade eu ia falar basicamente que o Gabriel falou, concordo com absolutamente tudo que ele disse, e eu usar como exemplo, né, porque o que acontece com a inteligência artificial, que vai evoluindo e agora em velocidades estratosféricas, acontece com tudo, né? E, por exemplo, com outros tipos de males que já existiam antes. Então, pornografia, por exemplo. Se a gente pega 20 anos atrás, o acesso à pornografia era extremamente mais limitado, mas extremamente mais limitado do que hoje em dia. Hoje em dia, qualquer criança pode ter acesso à pornografia de maneira deliberada por um vídeo no TikTok. Então, assim, eu digo assim, né? Acessos a conteúdos que não deveriam ser compatíveis com a idade, não há essa censura. E uma pessoa que é viciada em pornografia, por exemplo, um adulto agora, né, que tem acesso, inclusive, a vídeos específicos no YouTube, no Google, por causa da idade, né, mais de 18, ele pode se explodir internamente de tanto assistir, porque não tem que alugar lá a fita cassete, não tem que ir lá no camelô e comprar. Um acesso não, muito mais fácil. Muito, 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 muito ilimitado. Só que a pornografia é o mal em si. A questão da inteligência artificial é que ela tem sua relatividade, e é por isso que eu concordo com o Gabriel, porque ela é uma coisa boa que todo mundo usa, mas ela tem um potencial de uso ruim, negativo, também muito, muito, muito absurdo. E acredito que não só a gente, outras pessoas, né, ainda que eu acho que é minoria, mas outras pessoas devem estar preocupadas, pessoas que eu digo oficiais, né, do meio tecnológico, devem estar preocupados com esse avanço e já devem estar prevendo o que a gente está prevendo aqui, porque política é interesse de todos, né, seja para autofavorecimento ou para desfavorecimento alheio, né, e devem também estar buscando algum tipo de fiscalização. Só que, como o Gabriel falou, já está tão lá na frente que é difícil frear isso daí, né? Mas certamente
haverá algum tipo de fiscalização. Eu dei o exemplo do Instagram mais cedo, porque no começo do Instagram, todo mundo podia falar o que queria, fazer o que queria, né? Depois isso começou a haver certos bloqueios, e agora não pode mais digitar algumas palavras. Não pode digitar palavrão, não pode digitar palavras Cancelamento. Cancelamento. A galera escreve em códigos, né, para confundir o algoritmo, mas não é livre. Então, claro que no áudio ainda é livre, né? No áudio é possível falar tudo, mas ainda assim com risco da conta ser derrubada. Então, existe sim pessoas na fiscalização, né? Então, acredito na inteligência artificial, que ainda é uma magnitude de potencial muito maior que o Instagram, do jeito que está vindo, né? Isso deve acontecer, mas é importante que a gente saiba isso muito antes para a gente estar atento desde agora mesmo. Obrigada, Rai. É precisamente isso. Eu estou levando para o lado das eleições e estou olhando mais como isso vai afetar as eleições do ano que vem em vários países. Só que a inteligência artificial, ela não é só para identificar que nos bots eleitorais, né, que são utilizados e tal, que existe essa fingição de votantes reais e tal. Ela vai muito mais além do que só isso, né? Então, é um campo muito mais abrangente do que aquilo que a gente imagina. Por isso que já existem até especialistas dentro desse meio tecnológico mesmo, que se preocupa com o avanço dessa tecnologia, tem essa preocupação, porque isso pode ser usado de uma forma benevolente, ou deveria estar sendo usado de uma forma benevolente, mas que tem trago muito mais do que o esperado ou imaginado, um malefício muito grande dentro de uma sociedade, né? Então, obrigada pelos comentários, né? Porque isso ajuda a ampliar muito mais aquilo que é a inteligência artificial, né? Então, por exemplo, esses potenciais danos, né, que a inteligência artificial ela tem nas eleições, eles são vistos como um dos maiores sucessos, mas também uma das maiores preocupações nas últimas décadas, quando a gente fala dessa interferência eleitoral, né? Então, um dos meios mais usados, como eu estava falando, são esses bots nas redes sociais, né, que fingem ser esses eleitores reais, esses vídeos, essas imagens, né, que são manipulados, essas chamadas automáticas enganosas, né, mas que são muito mais fáceis de produzir, só que muito mais difíceis de detectar, mesmo com as ferramentas da inteligência artificial. Então, não é algo que é tão fácil de ver, algo que é tão fácil da gente dizer, que isso é mentira, isso é falso e tal, né? É algo muito mais profundo do que isso. E o que isso faz? Isso também faz com que dá novas oportunidades a esses países estrangeiros de tentarem influenciar. Vou falar agora as eleições americanas, né? Porque era o meu foco inicial do estudo, né? E eles também tentam minar a integridade das eleições americanas, e já existem autoridades federais que já há algum tempo eles vêm avisando de que tanto a Rússia como a China, né, têm trabalhado nesse sentido. Então, para a gente ir finalizando o nosso estudo, eu quero falar um pouquinho, bem rápido, sobre a China, e tocar na questão de que, quando a gente pensa nesses países, por exemplo, quando a gente vê essas autoridades federais alertando que a Rússia e a China têm trabalhado nesse sentido de tentar minar as eleições americanas o ano que vem, através da inteligência artificial, né? Eles alertando para esse perigo, né? Quando a gente pensa nesses países, e a gente vai focar só um pouquinho na China, qual é o ganho dela ao tentar influenciar as eleições dos Estados Unidos? A Rússia, a gente já sabe que ela, como rei do sul, né, ela tem a sua influência profética, mas às vezes a gente esquece que a China também tem um papel profético, né, e que também tem a sua influência. Mas quando a gente pensa na China, como é que vocês acham que eles poderiam tentar influenciar, ou qual é o ganho da China ao tentar influenciar as eleições dos Estados Unidos, por exemplo? O que vocês acham em relação a isso? Que eu acho que, assim, por ser aliada importante... Por ser aliada da Pode Rússia? falar, Raia. Então, é isso que é importante. A China meio que tem, eu diria, como um papel duplo. Por quê? A China
há muitos anos atrás, a China não tinha um bom relacionamento com a Rússia, por exemplo, né? Ao longo da história, houveram vários momentos em que a China e a Rússia, elas passaram por momentos de fricção. Então, elas não se davam bem, era como se elas fossem inimigas. E só a partir do ano de 1989 é que a China passou a estabelecer um relacionamento melhor com a Rússia, né? Só que a China, por exemplo, a gente tem os Estados Unidos e tem a Rússia. E a China fica ali no meio. Só que a China mantém uma boa relação com a Rússia, ao mesmo tempo que se diz ser amiga dos Estados Unidos e mantém uma relação boa com os Estados Unidos. Então, por que a China iria querer disputar alguma coisa com os Estados Unidos ou influenciar, de alguma forma, as eleições dos Estados Unidos, se eles dizem que eles têm uma amizade, vamos dizer dessa forma? Sim, a China é aliada, de certa forma, com a Rússia, mas, ao mesmo tempo, mantém relações diplomáticas boas com os Estados Unidos. Então, por que eles iriam querer influenciar as eleições dos Estados Unidos, como essas autoridades federais vêm mencionando ou alertando? Como é que eles poderiam usar a inteligência artificial e para quê? Qual seria o benefício da China nesse sentido? O que vocês acham? Gabi, Pode falar, Marcos. será que, de repente, poderia ser por uma questão de influência comercial, uma amplitude maior da parte comercial, até mesmo a tecnologia que eles têm, que eles têm essa disputa com os americanos, né? É uma possibilidade. Uhum. Então, enquanto a gente tem os Estados Unidos, o que a gente tem sim, a China mudando um pouco o seu relacionamento com os Estados Unidos, Renilde, mas por quê? Eles estão nessa disputa por essa influência mundial, né? Que não se limita só ao comércio, mas que abrange também áreas como a política, a economia, defesa, né? Então, embora eles pareçam manter essa boa relação entre si, né, entre aspas, eles, de certa forma, estão lutando estão nessa disputa de uma influência mundial. E por isso que a China pode ser um risco para os Estados Unidos, porque a gente está falando dessas potências mundiais, né? E a China não vai apenas ficar olhando para os Estados Unidos e deixar os Estados Unidos, de alguma forma, tomar o controle do mundo, né? A China, cada vez mais, tem avançado e usado formas da inteligência artificial também para se posicionar no mundo, né? Então, existe essa disputa entre eles para se tornarem, para ver quem se torna essa potência mundial. Só que eles usam uma forma sutil através da tecnologia. A China usa uma forma sutil através da tecnologia para tentar se tornar essa potência mundial, né? Superar os Estados Unidos nesse sentido, né? Então, seria, por exemplo, fingir que eles mantêm esse bom relacionamento, mas, ao mesmo tempo, a gente vê a China manter também um relacionamento com a Rússia, a inimiga dos Estados Unidos, e manter esse relacionamento com os Estados Unidos, né? Então, nesse contexto, quando a gente fala de tecnologia e as redes sociais se tornam essas ferramentas onde ganham cada vez mais importância nessa rivalidade geopolítica desses países, né? Então, desde a época de Donald Trump e até mesmo o Biden, né? São presidentes que eles têm tentado colocar essas restrições em grandes empresas de tecnologia chinesas. Por que eles fariam isso se eles têm tanta amizade entre si, né? Janeiro de 2021, eu acho que foi o Trump que tentou proibir alguns aplicativos da China dentro dos Estados Unidos. E, em algum momento, a gente viu mesmo Trump atacando publicamente o TikTok. E ele tentou banir vários sites, assim, vários aplicativos do país, né?
Então, os Estados Unidos, eles têm essa preocupação com a expansão da China, porque economicamente a China cresceu e já se tornou capaz de disputar essa hegemonia, esse poder no sistema internacional com os Estados Unidos, né? Então, tanto os Estados Unidos como a China, eles usam essas contas como o Facebook, o Twitter e tal, né, para propagar toda essa desinformação. E até teve um determinado momento em que a Meta, né, que é a empresa empresa mãe do Facebook, né, anunciou que eles derrubaram uma rede de mais de 100 contas que estavam baseadas na China. Agora, eu só quero ler rapidamente aqui o que eles dizem, né? O que a Meta disse em relação a isso, né? As contas do Facebook e do Instagram, que incluíam uma organização de notícias fictícias, denominadas como o Think Tank, que é um instituto de investigação que vai desenvolvendo investigação de defesa de assuntos políticos, sociais, né? Tem estratégica política. Essas são organizações de notícias fictícias, provavelmente usavam imagens deepfake desenvolvidas pelo meio da inteligência artificial a fim de parecerem legítimas, né? Então, o Meta disse que o Facebook e o Instagram estavam usando essas organizações. E continua dizendo assim, o artigo: antes das eleições de meio de mandato, antes das eleições de meio termo, os Estados Unidos em 2022, funcionários do FBI já expressavam preocupação de que os agentes chineses pareciam estar envolvidos em atividades de influência no estilo russo, que atiçavam as divisões americanas. Então, o que a gente vê? Agentes e organizações afiliadas ao governo russo e chinês promoverem essa desinformação sobre a integridade das eleições americanas, né? E isso desenvolve normalmente no período antes das eleições. Então, isso começou a desenvolver já no período nas eleições de meio termo nos Estados Unidos, né? Então, as táticas que têm sido usadas pelos agentes russos há vários anos, né, que era o que o Gabriel mencionou lá no início, né, com a KGB e tal, essas táticas semelhantes que foram já usadas antigamente por agentes russos durante campanhas eleitorais nos Estados Unidos, 2016 e tal, a gente consegue ver a China usando dessas mesmas táticas, né, e tendo a sua importância, a sua relevância quando a gente fala de inteligência artificial, né? Porque eles usam essas mesmas estratégias, ou pelo menos estratégias similares à Rússia, mas de uma forma ainda mais desenvolvida. Então, a gente com certeza pode esperar que o ano de 2024, né, já tem sido assim, mas que o ano de 2024, à medida que a gente chega mais perto da lei dominical, anos de eleições e tal, que isso cada vez mais vai se intensificar, isso cada vez mais vai se desenvolver, né? E continuando a leitura aqui do artigo, diz o seguinte: com a utilização de pessoas falsas e se passando por representantes de organizações políticas e ativistas dos Estados Unidos, os russos recrutam com sucesso americanos involuntários para participar de acrobacias políticas. Aí vem quem? Vem o presidente da China, e o que ele faz? Ele aproveita e acusa também os Estados Unidos de tentar liderar campanhas que tentam reprimir a China e causar problemas internos. Uma questão que também é importante quando a gente pensa na China é que a China também tem sido esse epicentro de conflitos de gênero, né? E existe um grande medo na China, que é o medo do feminismo. Por quê? O feminismo em si, se fosse aceite de alguma forma, né, seria
dizem eles, né, que afetaria a família, afetaria a sociedade, afetaria o governo. Mas qual é a preocupação? A preocupação é deles perderem o poder, deles perderem o controle, né? Porque a gente sabe que a China é um dos maiores violadores de direitos humanos dentro de uma sociedade, né? E desde 1996 que a China determinou que não votaria no Partido Democrático, né? Então, desde então, 1996, que tanto a Rússia como a China eles se tornaram esse desafio para os Estados Unidos, né? E eles têm esse risco dessa existência eles causam esse risco da existência de um mundo unipolar, né? Então, da mesma forma que os Estados Unidos, a China também tem esses desacordos internos, né? Com esses desacordos que a gente vê de democratas e republicanos, né? Para caracterizar qual deveria ser o final, por exemplo, dos direitos LGBT dessa comunidade dentro da China, né? E a gente sabe que direitos humanos eles só vêm através do feminismo e através de uma democracia. Então, a China também é um dos países que fortemente usa essa inteligência artificial para tentar minar a democracia, né? Só que eles fazem isso de uma forma mais sutil. E por isso que a inteligência artificial se torna tão perigosa, por ser algo tão sutil, algo tão profundo, muito mais, e que vai muito mais além daquilo que a gente pode imaginar, né? Igual vocês mencionaram no início, né? Porque, por exemplo, uma das estratégias horríveis dentro da China é que eles fazem até o seu próprio povo acreditar que vivem uma democracia dentro de um país que é comunista, né? Que nunca deu direito ao seu povo, mas que sempre os controlou por meios de opressão. Então, é isso que eles fazem com as minorias, é isso que eles fazem com as mulheres dentro do seu país, né? E eles se aproveitam da inteligência artificial para enganar o povo até mesmo dentro do seu país. Então, não é só os Estados Unidos, né, que vê esse problema, esse aumento da inteligência artificial, mas a gente já tem isso dentro de outros países também, né? Então, a tecnologia da inteligência artificial, ela pode se intensificar com campanhas de supressão aos eleitores para atingirem essas comunidades mais marginalizadas, né? Então, é isso. Eu vou finalizar o estudo só dizendo o seguinte, eu pulei vários pontos aqui, mas eu acho que a gente ficou com a imagem importante, né, desse assunto. Quer seja a gente olhando para a China, quer seja a gente olhando para a Rússia, quer seja a gente olhando para os Estados Unidos, todos eles tentam ganhar o seu espaço, né? E comprometer a democracia de um país. E eles usam a inteligência artificial, vão usá-la para atingir aquilo que eles querem, seja de que forma for. E não é apenas através de trocar a voz do Biden numa campanha política, ou num discurso que ele está dando online, não é só através de trocar uma imagem ou criar um meme numa rede social, é muito mais além daquilo que a gente imagina. Então, a tecnologia, sim, ela pode ser boa, com certeza ela é boa para várias coisas, mas se a gente começa realmente a estudar mais sobre ela, a ver como ela ganha espaço e como ela é um mundo irreal, tentando entrar no nosso mundo real e nos afetar, né, controlar o nosso mundo real de alguma forma, a gente deveria sim se assustar, principalmente porque a gente se aproxima da lei dominical e se a gente não tiver a capacidade de detectar essas coisas, se a gente não tiver a capacidade de ver aquilo que está certo ou errado, aquilo que é fake ou aquilo que não é fake, a gente corre um perigo muito grande de chegar à lei dominical e continuar sendo enganados, né? E não passar até mesmo no nosso teste na lei dominical. Então, às vezes parece assuntos muito superficiais, parece que se trata só de tecnologia,
parece que é algo bom para uma sociedade que não afeta, mas é algo que, além de trazer uma desigualdade muito grande numa sociedade, ela nos afeta terrivelmente, né? E não é só uma questão de avanços tecnológicos e como ela pode influenciar em eleições. As eleições, elas são importantes porque elas determinam o nosso futuro. A escolha de um presidente no país, né, ela determina muito o nosso futuro. E principalmente perto da lei dominical, isso é muito importante para a gente, né? É uma questão não só de tecnologia, mas uma questão de vida ou morte, né? E isso a gente vem aprendendo já há muito tempo com a nossa mensagem. Porque a gente já sabe, a gente já imagina o que deve ser estar sendo gerenciados por um governo que seja autoritário, que seja opressor, né? E é isso que nos espera. Então, eu acho que é muito mais do que simplesmente a gente achar que é inteligência artificial ou um simples avanço de tecnologia com alguns benefícios ou não dentro de uma sociedade. Na verdade, uma questão de vida ou morte quando a gente pensa na lei dominical e como a gente enxerga a lei dominical, tá? Então, o estudo era basicamente para isso, para nos alertar em relação a isso, para a gente prestar mais atenção nesses conflitos entre a Rússia, a China, Estados Unidos, né? Olhar mais profundamente para essa guerra da Rússia e a Ucrânia também, porque tudo isso nos impacta muito mais do que a gente possa imaginar. Então, antes de fazer a oração, alguém tem mais um comentário breve, alguma coisa que queira mencionar? Eu vi que vocês estavam escrevendo no chat, né? Fui tentando ler à medida que eu estava falando. Mas se alguém tiver mais algum comentário, Gabriel. Sim, Gabi, que bem que você falou, né, sobre países, estados autoritários, né, como China, né, o uso da inteligência artificial, ela abre novos horizontes, né, de levar como vigilância em massa, né, a outros patamares, né, que já é sofisticado, né, mas como a gente sabe, né, são países que não toleram oposição, né, então isso vai levar a novos níveis, né, de opressão, talvez que a gente não tem como prever agora, né, e sempre são as minorias que acabam sofrendo, não? Exatamente. É isso que é importante, né? É que eu acho que cada vez mais atualmente a gente tem perdido aquele sentido que a gente tinha no início até da nossa mensagem, quando a gente veio para a mensagem em si, né? A gente sempre se preocupava com a lei dominical, a gente sempre tinha medo, a gente sempre buscava procurar o que era essa lei dominical, como é que ela ia acontecer ou não. E uma vez que parece que a gente teve esse swing, essa mudança na mensagem, né? Que ela se sofisticou também de alguma forma, que ela melhorou o nosso entendimento sobre ela, a gente perdeu meio que de vista a relevância que tudo isso tem para nós, né? E muitas pessoas, às vezes, acham que é apenas ler os artigos que são postados ou ler as notícias, mas é muito mais profundo do que isso, porque isso está determinando o nosso futuro como sociedade, como povo de Deus também, sabe? Essas coisas estão em paralelo. Então, a gente precisa olhar para isso e ver o perigo que isso representa para nós. Porque uma vez que a gente está numa sociedade com esses líderes autoritários e a gente tenta defender a nossa mensagem, a gente tem uma perseguição direta, né? A gente hoje vive isso talvez de uma forma, a gente acha que é pequena ainda dentro de uma sociedade, mas tal como a inteligência artificial ela vai aumentando, a perseguição para nós, ela vai aumentar também, ela vai se intensificar também. Então, é muito importante que a gente esteja a par daquilo que está acontecendo e que a gente possa dar a devida relevância para isso. Alguém mais tem um comentário além do Gabriel? Senão a gente vai encerrar. Obrigada também por todos os comentários que foram feitos aqui no chat também. E obrigada a todas as pessoas que estão participando hoje. Vamos, então, encerrar com uma oração? Aqueles que puderem se ajoelhar. Querido e amado Deus,
mais uma vez na tua presença, Senhor. Nós te agradecemos por esse sábado maravilhoso. Te agradecemos mais uma vez pela oportunidade de podermos estudar e agradecemos também porque sabemos que o Senhor nunca nos desampara. Obrigado pelos estudos que nós temos, obrigado pelas pessoas também que têm trago esses estudos até nós. Obrigada porque nós nos encontramos num momento tão importante da história e somos tão privilegiados de termos tanto conhecimento, tanta verdade, que nós possamos fazer justiça àquilo que o Senhor tem nos ensinado e que a gente possa usar todo o nosso conhecimento para bem, para aumento e crescimento da tua obra, Senhor. Que a gente possa ter uma influência positiva nessa sociedade e que a gente seja a cada dia mais fortalecidos pela tua palavra para combater todos esses males dentro de uma sociedade. Que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor continue nos guiando, que a gente cada vez mais possa estar pendurados nas cordas e que a gente possa segurar elas fortemente, sabendo que o Senhor nunca nos deixou e que nunca vai nos deixar. Nos dá um restante de um bom sábado, nos abençoa. Em nome de Jesus, eu peço e agradeço. Amém.